Hipopótamos colombianos selvagens serão exterminados. Hipopótamo não é africano? E ainda, esses animais estão acabando com o equilíbrio ecológico do país. E quando dizem esses animais, estão falando dos paquidermes e não dos humanos. Eles são um problema para a natureza. E a solução é justamente o ser humano que vai lá assassinar essa praga. É sério tudo isso? Pior que é. E eu vou contar essa história agora. Olá, que tal? Em colombiano. Antes de começar essa história, já sabe, né? Deixa seu like aqui, dislike, interage com esse vídeo, compartilha também. E se por acaso é a sua primeira vez aqui, sendo uma espécie invasora nesse canal, tudo bem, você é bem-vindo porque só pedimos que você se inscreva nesse canal. Relaxa, a gente não vai castrar, vender ou matar novas espécies por aqui. Parece estranho tudo isso, né? Mas é exatamente o que essas manchetes falam sobre o assunto. E aqui, por ser o universo veg em um só canal, eu quero propor que a gente tenha um outro entendimento desses fatos. Abordar a história considerando o direito, ou ainda, respeitando a senciência do hipopótamo. O ponto de partida dessa história é que o narcotraficante Pablo Escobar, morto em confronto com a polícia em 1993, tem uma série bem interessante feita pelo Wagner Moura, tinha muito dinheiro e um gosto peculiar. Essa soma quase sempre sobra para os animais. Me parece que o ser humano, incutido, sabe, daquela ideia de ser um ser superior aos outros animais e com o poder infinito, do dinheiro infinito, pensa que pode fazer o que quiser com os outros animais, humanos ou não humanos. Mas como existem leis que protegem alguns humanos, eles podem ter um limite nessa exploração. Já os não humanos, né? Enfim, começa a história que eu vim contar para vocês. Pablo Escobar amava hipopótamos. Amava, eu preciso aqui abrir um outro parênteses, porque eu acho estranho você amar um animal e sequestrar, prender, tirar a liberdade desse ser amado para o resto da vida, condenando ele à prisão perpétua, prisão maquiada de vitrine para entretenimento. É um debate longo que eu já levantei aqui sobre a função da instituição zoológica, que me parece falida, apesar dos argumentos favoráveis, mas agora imagina tudo isso num zoológico particular. Pois bem, seu nome era Pablo, ele dizia... Não vou começar a cantar. O senhor Escobar, ele importou no final dos anos 80, para não dizer novamente, comprou uma vida, tirou um ser do seu lar, um casal de hipopótamos e levou para sua fazenda na Colômbia, lá onde ele tinha um zoológico próprio. Ele definitivamente não sabia a diferença entre um silvestre e um pet. Desculpa eu ficar abrindo muitos parênteses ou aspas aqui, tá? Eu vou continuar. Mas a gente precisa mudar a maneira como a gente aborda esses fatos, porque senão a gente vai ficar enxugando gelo. A gente precisa ver de outra maneira todos esses acontecimentos. Senão nada muda, né? Seguindo a história. Esse casal de hipopótamos se adaptou muito bem ao clima colombiano. Porém, depois da morte do Pablo, os bens dele... E aqui eu não estou considerando o animal, é claro. O animal não é um bem, eu só estou corrigindo a nossa maneira coletiva de pensar. Animal não é bem. A fazenda, essa sim, um bem, ficou para a sociedade. Já os animais ficaram sem tutor. Sim, tutor e não dono, porque como eles estão presos, eles precisam de cuidados. E não, donos não, porque nenhuma vida é dona de outra vida. Pois bem, abandonados lá os paquidermes, acabaram ficando com fome e fugiram. E encontraram o rio Madalena. É o maior rio da Colômbia, lá é um refúgio perfeito, um ambiente ideal para procriação. Corta para agora, 2023, 30 anos depois, e já são 166 animais livres na natureza. Animais que pesam 3 toneladas, que comem 50 quilos de grama por dia e que no total matam em média 500 humanos por ano. E por que eu estou usando esses argumentos fortes que podem ser muito bem usados contra os hipopótamos? Eu sou fã ou hater de animais aqui? Novamente, eu estou tentando ver tudo por outra perspectiva. Se eu colocar nessa perspectiva,
tem um ser aí que pesa muito menos do que 3 toneladas. Assusta muito menos, assim, a olho nu. Come muito menos do que 50 quilos. Mas, para produzir essa comida, destrói muito mais do que um mísero hipopótamozinho. Esse ser, que é o maior predador da natureza já sabido, que é o maior destruidor de todos os ecossistemas, seres humanos. Enfim, somos o problema para a natureza. Se não tivessem seres humanos, provavelmente o aquecimento global não ia estar nessa velocidade, a destruição das matas, poluição dos rios, tudo isso estaria um pouco ou totalmente resolvido. A gente tem que fazer uma autoanálise, ver o que a gente pode melhorar, e tem muito que a gente pode melhorar, a gente deve melhorar, respeitar outras espécies. Seria uma excelente gaveta para eu abrir aqui, mas como aqui no Vegflix tem vídeos de tudo, a gente já se aprofundou em alguns temas desses. E eu acredito muito que a humanidade é um problema, mas ela pode também ser a solução. Enfim, desculpa, vamos voltar para o foco aqui. Agora, esses animais, os hipopótamos, foram considerados invasores na Colômbia. Ou seja, agora os órgãos ambientais, o Ministério do Meio Ambiente, eles vão poder tomar as providências quanto a esse problema que, se não for solucionado em breve, em 2035 serão 1000 hipopótamos colombianos e selvagens. E qual a solução que a espécie que causou esse problema encontrou? Eutanásia para eles. Maneira simpática de dizer que vão exterminar. Claro que tem outras duas alternativas aí, que uma delas é mandar para países como México, Filipinas e Índia, ou esterilização. Mas aí eles são muito claros com uma questão que é a questão financeira. É muito caro, é $9.800 cada esterilização, fora que é perigoso. Perigoso para o animal, humano e não humano. Quem vai fazer a cirurgia e quem vai receber a cirurgia. Pega uma dessas 3 alternativas e, fim, problema solucionado. Notícia dada e fatos levantados. E aí, como lidar? Eu acho que a gente parte da mesma raiz que me parece muito clara. Se todos nós, animais humanos, respeitássemos os outros seres desse planeta, viveríamos todos muito melhor. Porque olha só, o problema foi causado por uma falta de respeito aos hipopótamos selvagens que viviam na África e foram transferidos para a Colômbia. São muitas camadas aqui, né? Silvestre não é pet, animal, bicho não se compra, não é aceitável usar um animal para entretenimento, luxo, prender, enfim. Falta de respeito que gerou um problema. De fato, é realmente um animal invasor, ele modifica totalmente o ecossistema. A gente precisa de uma solução. Aí, novamente, a gente falta com respeito aos animais. A gente sugere matar, transferir para outro país, vender, colocar em zoológico. E uma última e talvez sensata solução seria castrar, mas esbarra em valores financeiros e nos perigos que pode gerar. Voltando aqui, a raiz. O amplo respeito aos animais. Que tal? Se a gente ler, pensar ou produzir as notícias, a gente não pensar nos animais, na nossa existência aqui nesse planeta de outra forma. E tudo isso passa por um movimento muito simpático, um movimento muito importante, que é o futuro, que ele prega o amplo respeito, um movimento que é fácil de aderir, uma filosofia incrível de vida, que é boa para você, para os animais, para o planeta, é boa para todo mundo. Considere o veganismo, pense no veganismo. Vegflix, Universo Veg em um só canal.